E aí, moçada? Beleza? Beleza? Como é que estão as coisas? Pra mim o dia foi bom hoje. Hoje eu quero falar um tema um pouquinho diferente. Vocês conhecem a história de José, chamado José do Egito, né? José era o 11º filho, se eu não me engano, 11º filho de Jacó. Jacó, ele tinha duas esposas. Uma ele amava mais do que a outra. Na verdade, ele queria essa. Aí parece que o pai das moças enganou ele. Ele primeiro ficou com uma, depois ele ficou com aquela que ele realmente amava. E essa que ele realmente amava não teve filhos. E então, ele, além das duas esposas, as esposas deram para ele, para ter filhos, as servas, né? As servas. Então, ele teve vários filhos, entre filhas também. E José foi o filho, depois de todos esses filhos, né? Parece que o 11º filho, que nasceu de Raquel, que era a esposa que ele realmente amava. Então ele acabou tendo uma preferência por esse filho. Esse filho, ele era meio Caxias assim, ele era meio dedo duro, né? Ele vivia um pouco no bem bom, né? Ele era o caçula, então ele não trabalhava tanto quanto os outros filhos, né? Eu acho que na ânsia dele querer trabalhar, né? Porque ele queria ser útil, ele acabou vigiando os outros irmãos, e os irmãos ficaram com raiva dele. E numa certa ocasião, os irmãos, alguns dos irmãos dele falaram: vamos matar esse cara aí, que esse cara tá enchendo o nosso saco, né? Na verdade, eram meio irmãos, né? Porque eles eram todos filhos de Jacó, mas cada um tinha uma mãe diferente, né? Não, vamos matar esse cara que tá enchendo o saco. E aí um deles falou assim: não, não, matar não. Não vou matar ele não. E pegaram e acabaram vendendo ele como escravo. Ele foi para o Egito e lá no Egito ele foi ser funcionário de alguém importante lá no Egito, né? José era jovem, era bonito. Então a esposa desse funcionário, dessa pessoa importante lá no Egito, pegou e queria ter relações com ele, né? E José, sabendo o que era certo e era errado, né? Na verdade, todos nós temos noção do que é certo e errado. José, sabendo o que era certo e era errado, ele se negava, se negava, se negava, até que diante de tantas negações, a mulher deu um jeito lá de acusar ele de estupro, de tentar estuprar ela, e ele acabou indo para cadeia, né? Mas ele sempre foi um bom trabalhador, ele sempre foi um bom servo, né? Ele sempre foi um bom empregado. Isso é uma coisa muito interessante, né? Então ele mesmo quando ele estava na prisão, né? Depois de ser mandado para lá pelo marido daquela que estava tentando dar uns pega nele, né? Ele lá na cadeia ele foi um bom serviçal, ele ajudava lá, ele acabou sendo responsável pela organização lá da cadeia. Tudo que ele se dedicava, ele fazia bem feito. Bom, um dia apareceu lá na cadeia lá dois funcionários do faraó. Um era o que servia a bebida do faraó e o outro era o que servia a comida do faraó. Os dois estavam sendo acusados de fazer coisas erradas lá e foram mandados lá para a cadeia, né? Bom, os dois tiveram sonhos. José interpretou os sonhos, José tinha esse dom de interpretar sonhos, interpretou os sonhos dos dois e falou para um deles: olha, você vai ser achado culpado e você vai ser morto. E o outro ele falou: você vai ser achado inocente e você voltará a servir o faraó. E ele falou assim para esse homem, falou assim: olha, quando você estiver lá, lembre-se de mim, né? E aconteceu exatamente conforme José tinha dito dos sonhos. E aquele que voltou a servir o faraó nem deu bola, esqueceu o José, né? Esqueceu assim de imediato. Isso.
esqueceu assim de imediato, né? Mas numa certa ocasião, o faraó teve um sonho. E o sonho do faraó incomodou muito ele. E ele, né, naquele incômodo de querer saber a interpretação do sonho, é, acabou fazendo com que várias pessoas se envolvessem e soubessem a respeito disso. E foi aí que o copeiro, né, se não me engano, era o copeiro, lembrou de José e falou para Faraó: olha, quando eu estava lá na cadeia, aconteceu assim, assim, assim. O cara interpretou o sonho e realmente aconteceu de acordo com o que ele interpretou, né? Então o Faraó mandou chamar José. José foi e interpretou o sonho do Faraó. E o Faraó ficou abismado com o conhecimento de José. José ele não era só um interpretador de sonhos, ele era um estudioso, ele de alguma forma estudava, né? Ele aproveitava o tempo dele para estudar, tá? E ele acabou adquirindo conhecimento sobre algumas coisas lá, sobre as marés, sobre o rio. Ai, que sono. E daí o que aconteceu foi o seguinte: o faraó então colocou José como o líder de lá, né? Ele só tinha que prestar contas ao próprio faraó. Fora o faraó, todo mundo prestava contas a José, então. Então, de ser vendido como escravo pelos irmãos, né, de ser acusado falsamente e ficar muitos anos na cadeia, finalmente José teve o reconhecimento dele e virou administrador do Egito. E lá, como administrador do Egito, ele administrou as provisões. Ele administrou as provisões e conseguiu salvar aquela população lá da seca, né? Mas na ocasião da seca, da falta de comida que estava tendo lá naquela região, o povo de Israel, né, que morava um pouco longe, que também foi afetado pela seca, acabou migrando para o Egito. E lá no Egito, eles. Na verdade, foi o seguinte: antes deles migrarem para lá, os irmãos de José foram para lá buscar mantimento para a família, né? E quando eles estavam lá tentando comprar mantimento para a família, José reconheceu os irmãos, né? E ele ficou impressionado com aquilo lá, com os irmãos dele, e ele sentiu, acredito que num certo momento, uma vontade de se vingar dos irmãos, né? E o que que ele fez? Ele pegou e armou uma cilada lá para acusar um dos irmãos falsamente de roubo. E ele manteve esse irmão preso lá e questionou os outros irmãos. E os outros irmãos suplicaram, tal, pediram que não, por favor, soltasse ele, que eles não tinham roubado nada, que eles não queriam roubar nada, tal. E de certa forma José percebeu ali que houve um certo arrependimento da parte deles, né? Eles falavam aquilo que eles fizeram errado com o irmão José, que estava diante deles e eles não reconheciam, eles confessavam uns para os outros: a gente já fez isso uma vez com o nosso irmão, nosso pai vai ficar muito chateado e tal, né? E acontece que nesse meio tempo, enquanto José estava lá no Egito, Raquel, que era a esposa amada de Jacó, que Jacó mais amava, teve um outro filho chamado Benjamim. Só que quando Benjamim nasceu, a esposa acabou morrendo. Então Benjamim é que se tornou o filho querido, porque José, ele acreditava que José tinha morrido, né? Porque os irmãos mentiram para Jacó dizendo que José tinha morrido, tinha sido comido por um animal selvagem. E então Jacó agora estava depositando aquele amor dele pelo filho amado, que no caso agora era Benjamim. E José soube que eles tinham mais um irmão. Então José manteve o irmão que ele armou aquela arapuca para acusar ele de roubo. Ele falou assim: não, então ele vai ficar aqui até vocês voltarem com o próximo irmão. E muito tempo depois, né, que aquelas viagens lá na época lá não era de moto nem de carro, né, era boa parte a pé e às vezes usando um animal.
Então, finalmente, eles voltaram com Benjamim, né? E, e José pegou pô, agora me falhou como é que é. Mas, se eu não me engano, José também acusou, deu um jeito de acusar Benjamim de roubo e tal, né? Aí os irmãos finalmente confessaram com todas as letras, né? Não, por favor, não faça isso. Esse é o filho é o filho mais novo do meu pai, e se ele não voltar, dessa vez meu pai morre e tal, né? E daí eles confessaram com todas as letras e José percebeu que eles realmente estavam arrependidos do que eles tinham feito do José. Então, naquele momento, José se revela e diz que era o irmão, né? Que era o irmão deles, que tinha sido vendido para o Egito e que agora estava como governador do Egito. Então, os irmãos ficaram impressionados, choraram e se abraçaram, né? E com certeza pediram desculpa de novo e tal, né? E isso foi a realização de uma profecia, na verdade, foi a realização de um sonho que José teve quando estava lá com os irmãos, quando estava lá com o pai, né? Que ele sonhou que todos eles prestariam reverência a José. E, inclusive o pai ficou bravo na hora que ele revelou esse sonho. Mas acabou se revelando e acontecendo exatamente isso. Então os filhos voltaram lá e trouxeram toda a família junto com o pai, tudo voltaram para o Egito, migraram para o Egito. Dessa vez eles migraram para o Egito e começaram a morar no Egito. O que aconteceu? Aconteceu que o povo hebreu, que agora estava no Egito, começou a crescer de forma espantosa, inclusive mais do que a população do Egito. E José morreu, né? Porque ficou velho e tal, e o povo hebreu foi ficando lá. E o povo hebreu foi, antes de um povo normal, livre, né, que vivia lá, começou a ser um povo escravizado pelos egípcios, né? E aí foi quando surgiu Moisés, né? Que daí libertou o pessoal do Egito, né? Essa é uma história bem interessante, eu gosto muito dessa história, porque José, como eu disse, era um Caxias, era um cara que ele buscava fazer as coisas certas, era estudioso, era dedicado, e no momento certo ele foi utilizado para o benefício do povo, né? O povo dele iria morrer, querendo ou não, ia morrer lá na seca, né? E por conta de José estar lá, ele, todo o povo hebreu foi para o Egito, morar no Egito e viveu lá no Egito por um tempo, até que depois de muitos anos José morrer e, e acabar sucedendo José um novo faraó, algo desse tipo, né? Um novo governante lá que seguia as regras mais rígidas lá do faraó e acabou escravizando, tornando o povo hebreu escravo, né? Então essa história é muito interessante, eu gosto muito dessa história, porque José era humilde, né? José era humilde, era bem interessante, é bem interessante essa história. Bom, eu contei isso porque eu gosto das histórias bíblicas e acho elas muito inspiradoras. Tem muita coisa interessante na Bíblia, histórias realmente bíblicas lá que trazem princípios, coisas muito boas e instrutivas para a gente, né? José, ele sabia o que era certo e, e quando a esposa lá do senhor de José, né? José era o mordomo lá daquela casa, quando a esposa tentou ter relações com José, José poderia ter feito isso, né? Porque era um certo costume lá do Egito, acontecia essas coisas normalmente mesmo, né? Nas famílias ricas, né? Não só nas famílias ricas, mas essas famílias loucas hoje em dia acontecem essas coisas aí, né? Então, José poderia ter feito aquilo, mas ele não queria ter feito aquilo. E ele dizia que ele não ia pecar, ele não ia cometer aquele erro, não contra
o Senhor dele, mas contra Deus, né? E Deus, né, se para quem gosta assim de raciocinar sobre a lógica, né? Quem gosta de matemática na questão lógica, na Bíblia você vai encontrar muita lógica. E José, ele não queria pecar contra Deus porque Deus é referência do que é certo e errado, né? Deus é a referência, né? Então a gente só diz que uma coisa é errada ou é certa porque nós acreditamos em Deus e Deus é a referência. Porque se não tem uma referência, se não existe uma referência do que é certo e errado, cada um vai estabelecer o seu próprio certo e errado, né? E isso vira uma anarquia e vira uma loucura, um mata o outro e um rouba o outro e a coisa fica louca, né? Apesar de que muita gente acha que isso está praticamente acontecendo, e praticamente está mesmo, que nós estamos entrando num momento conturbado da sociedade, né? Mas, querendo ou não, todo mundo no íntimo sabe o que é certo e errado, né? A gente sabe o que é certo e errado. Então é muito interessante essas reflexões. Eu vou, de vez em quando, colocar alguma reflexão bíblica aqui. Se você não gosta, por favor, põe aí, porque eu queria saber. Eu queria saber qual é o tipo do público que assiste aqui, se gosta ou não gosta, né? Quem cala consente. Então, se não colocar nada é porque gosta, né? Bom, mas se colocar alguma coisa, o cara vai falar, vamos ficar me brigando e tal. Não, põe aí o que que você gosta ou não gosta, tá? É importante, é interessante eu saber como é que é o público com que eu estou lidando aqui. Quem sabe em oportunidade, em momento oportuno aí eu falo sobre outra história que eu gosto também muito, que é a história de Adão e Eva, né? Tem muita gente que acha que isso é uma história mentirosa, mas é uma história que tem muita lógica e se você analisar assim friamente, logicamente as coisas, a gente percebe muitos falsos ensinos que são ensinados, que são ditos hoje nas igrejas por aí, né? Então tá bom. Então é isso aí. Vamos estudar. Resolvi aí umas questões de geometria analítica. Vamos ver se eu ponho mais algumas antes de dormir. Então é isso aí. Vamos estudar. Vamos que vamos e até a próxima.